50 minutos no máximo, tá? São coisas mais breves. Então, vou sair aqui do chat, tá? Para eu poder colocar a tela cheia e a gente começa. Muito bem, pessoal. Já tem algum tempo que eu tenho estudado saúde mental e universidade. Eu brinco que eu trabalhei durante muito tempo com doença de Alzheimer. E doença de Alzheimer é uma condição clínica que a gente tem muitas queixas cognitivas. A gente tem muita queixa de memória, muita queixa de atenção, muita queixa de desorganização e coisa assim. Depois que eu parei de trabalhar com Alzheimer, eu arrumei uma outra população que tem quase tantas queixas quanto, né? É a população universitária. Tô falando isso assim de brincadeira, mas as queixas de natureza cognitiva na universidade elas são extremamente comuns. Então, é mais provável que o aluno, ao longo do curso, tenha alguma queixa, seja ligada à aprendizagem, à memória, à atenção, ou então algum sintoma, né, mais típico dos transtornos mentais, ligado à depressão, ansiedade, reação aguda ao estresse e coisas assim. Esse é um contexto propício para essas dificuldades aparecerem. Faz um certo sentido, é um contexto muito complexo, é um contexto muito sofisticado, é um contexto que a gente tem uma demanda, uma interação muito grande, muitas vezes muito difícil, né, com a instituição, com os professores e por aí vai. Mas é um contexto que, se a gente diagnosticar bem as situações, se a gente compreender como que ele acontece e a gente ficar atento a como que esse contexto nos afeta, a gente pode ter uma relação mais saudável. A gente pode conseguir atravessar por esse percurso de forma um pouco mais tranquila. Eu vou fazer uma apresentação breve e depois a gente entra na autoavaliação. Se vocês forem pesquisar esse tema, saúde mental e universidade, vai ter muita, muita coisa sobre saúde mental nos cursos de medicina. É de longe a área mais estudada dentro desse tópico, seguido por enfermagem e a partir daí outras áreas diversas da faculdade. Na medicina, eu acho que a coisa é mais bem estudada devido à psiquiatria e as queixas sobre saúde mental, sobre estresse, etc., serem um pouco mais frequentes. Né? Então, acontece com maior frequência, as pessoas buscam, geralmente entre os pares ou então entre os familiares, algum tipo de suporte, e acaba que a medicina identificou isso como um problema de forma muito precoce. Então, já documenta de forma sistemática né? A questão de saúde mental na universidade desde a década de 80. Os outros cursos, incluindo aí o meu curso de base, a psicologia, eles têm uma certa tradição nessa área, mas definitivamente não são tão aprofundados quanto a gente vê na medicina. Então, os dados que eu vou mostrar, eles predominantemente vêm de artigos ou de investigações durante a graduação em medicina, mas o que a gente tem visto na literatura é que parece que nos cursos de saúde não é muito diferente. Então, a gente encontra mais ou menos o mesmo perfil de queixa e mais ou menos os mesmos sintomas ou os mesmos acontecimentos em praticamente todos os cursos de saúde. Os únicos cursos que a estatística é definitivamente menor são nos cursos de fisioterapia, e a gente, em geral, tem uma saúde mental um pouco mais tranquila, né? E tende a ser um pouco pior nos cursos técnicos do superior de enfermagem, né, onde talvez seja o curso que a gente tenha mais queixas cognitivas, perdão, queixas de saúde mental como um todo. Então, se a gente for pegar o que, que a gente tem na literatura, cursar a universidade, né, estar onde vocês estão nesse momento, seja na graduação ou na pós-graduação, é um ambiente estressor, né, e é um estressor crônico, no sentido que você não vai para a universidade hoje e só volta lá daqui a 6 meses. Agora, presencialmente aqui no coronavírus tem sido dessa forma. Mas é um ambiente que você está todo dia, né? E é um ambiente que dificilmente você vai conseguir evitar. Né? Então é um ambiente que vai fazer parte da sua vida de forma crônica. Já é sabido que a prevalência de transtornos mentais na população universitária é mais alta, principalmente depressão e ansiedade. Tanto o transtorno em si, quando a pessoa tem um quadro mais exuberante, um quadro mais grave, a ponto de receber um diagnóstico formal, quanto os quadros de natureza subclínica, onde você tem os sintomas, mas talvez não numa intensidade ou talvez não num padrão que permita um diagnóstico patológico.
Dentro dessa área de saúde mental, atualmente talvez seja o maior desafio de saúde que a gente tem, fora esses eventos pontuais, como as pandemias, etc. É a queixa de saúde, é a área da saúde que a gente teve mais problemas, maior custo e menos soluções eficazes nas últimas décadas. Então é um dos grandes desafios da saúde pública, por assim dizer. O estudo que eu vou usar para a gente criar um contexto para as autoavaliações é esse aqui. Tá? Eu já comentei desse artigo em vários contextos aqui nas ciências médicas, em outras instituições. É um artigo muito importante, talvez seja a principal publicação científica que a gente tem sobre saúde mental na universidade. Embora ela seja focada em estudantes da medicina, vocês vão encontrar esse padrão em praticamente todos os cursos da saúde, tirando os dois que eu já fiz a exceção. Então essa é uma meta-análise, está no JAMA, né, do Journal of the American Medical Association, e é um trabalho da Lisa Rothenstein muito interessante. Ela faz uma meta-análise, então a meta-análise é uma avaliação quantitativa de estudos quantitativos. Então você vai incluir estudos quantitativos que tenham a metodologia estatística parecida, ou uma descrição de dados parecida, e vai criar uma interpretação conjunta, né, para tentar analisar que direção que a literatura tem tomado nesse sentido. Então, o que ela e os colaboradores fizeram, inclusive esses colaboradores fazem parte de um grupo de estudos de saúde mental de adultos jovens, né, então trabalham muito com população universitária. Por que esse é um estudo legal? São 167 estudos transversais, né, de todos os continentes menos a Antártida, 43 países, 16 estudos longitudinais. Vocês não estão vendo os slides? Vai, vocês não estão vendo os slides. Espera aí. Deu? Ah, ele não tinha mudado o. Ele estava no menu de pausa, desculpem. Mas a única coisa que eu falei foi isso aqui, tá? São os dados que eu comentei agora há pouco. Então eu estou falando desse estudo para vocês, tá? Então, essa é uma meta-análise bastante expressiva. Agora que eu vi a chamada, meu telefone estava no não perturbe, mas eu consegui abrir o chat de vocês aqui no celular, então dá para acompanhar à medida que vocês forem perguntando. Bom, mas voltando então para fazer um recorte, né? Na hora de falar sobre saúde mental e universidade, o contexto principal para a gente discutir isso é o fato do ambiente ser um estressor crônico. O fato da gente sabidamente já conhecer que a prevalência de depressão, ansiedade e outros transtornos associados é mais alta na população universitária e o impacto que isso tem gerado progressivamente no sistema de saúde. Então, voltando a essa meta-análise, nós temos então 122.356 participantes. Então, são centenas de estudos, literalmente, fora os estudos longitudinais, bastante representativo do mundo como um todo. Então, não tem, por exemplo, só universidades europeias, só universidades americanas, só universidades chinesas. Tem de todos os continentes, né? Inclusive do continente africano, que em geral carece, né, de estudos mais sistemáticos nessa área. Até de lá nós temos estudos sobre esse tema. Então a gente vai observar, né, dentro desse contexto maior, que a prevalência dos transtornos mentais, especificamente de depressão, ela tende a ser extremamente elevada. Nos estudos transversais, a gente estima em 27% prevalência de depressão. E aqui nesse caso é depressão, não depressão subclínica, né, um diagnóstico formal de depressão. A prevalência disso na população geral ela é bem menor. Ela varia um pouco de contexto para contexto, de país para país, mas é em torno de 7, 8% da população geral. Talvez um pouquinho mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil passa de 10%, deve ser 10, 11%. De todo jeito, a gente tem mais que o dobro, né, assim, da prevalência estimada em países onde a depressão é um transtorno comum dentro do ambiente universitário.
Nos adultos jovens em si, é mais comum a gente ter transtornos mentais. Os idosos, por exemplo, eles têm uma prevalência de depressão e ansiedade muito dos idosos, muito menor do que na vida adulta jovem. O momento que a gente vai ter mais queixas de saúde mental é na vida adulta jovem, geralmente entre os 15 e os 35 anos de idade, né? Diminuindo bastante dos 30 anos em diante. Mas mesmo nesse contexto, mesmo quando a gente faz um recorte etário, ainda assim a gente tem uma prevalência muito alta. 27% quer dizer um em cada 4 estudantes universitários. Então aqui no nosso chat a gente está com 24 pessoas, 24 universitários. A gente poderia estimar talvez 6 pessoas, né, com quadro de depressão. Não que vocês sejam exatamente representativos da população universitária, mas dá para a gente ter uma ideia nesse sentido. Essa figura de cima, tá? O eixo Y é porcentagem, então eu tracei uma linha vermelha, né, na média ponderada dos estudos. E esses losangos, o centro do losango diz da prevalência estimada do estudo, e as pontas, né, a parte de cima e a parte de baixo, a margem de erro. E aí vai ser influenciada fortemente pelo tamanho das amostras. Então, mesmo que a gente tenha uma certa flutuação de estudo para estudo, fica nítido que a gente está falando de algo bem superior à população geral. Se a gente pegar a prevalência da população geral, vamos estimar em torno de 10%, a gente teria talvez só 2 estudos com a amostra mais representativa que bateriam, né, uma estimativa populacional típica. Então, não indicariam uma prevalência mais alta no contexto universitário. Não que depressão não seja grave, é um transtorno gravíssimo, mas mais grave que depressão é a ideação suicida. Ideação suicida, quando o sujeito tem não só pensamentos recorrentes de morte, mas a pensamentos sobre como, né, assim, essa morte ocorrerá, como que ele pode tirar a vida, em quais circunstâncias, em quais contextos isso acontece, talvez seja a parte mais grave da saúde mental. Ideação suicida é o principal fator que prediz o suicídio. Então, a pessoa que pensa, a pessoa que rumina esse tipo de pensamento, ela é aquela mais propensa a comunicar em algum momento, né, que ela pensa em morte, que ela pensa em suicídio, e a comunicação por si só é o principal fator de risco para o sujeito efetivamente ter uma tentativa e falecer por ela. A ideação suicida é ainda mais assustador, porque a gente tem 11% na população universitária. Isso seria um de cada 10, né, universitários. Na população geral, aqui no Brasil, que de novo é um país difícil em termos de saúde mental, a ideação suicida é estimado entre 1 e 3%. Né? Então, de novo, a gente está dizendo de algo muito mais frequente do que a população geral. E aí vem uma coisa interessante, né, que é o seguinte: se a gente quiser questionar esses dados, em geral tem 3 formas, né, da gente discutir se esses resultados são fidedignos ou não. O primeiro, principalmente vocês vão encontrar isso em pessoas mais céticas com a saúde mental e pessoas um pouco mais velhas. Vai ser um argumento geracional. Então vai dizer que a geração de vocês, a geração jovem hoje, é uma geração mentalmente menos saudável, mentalmente mais frágil, né. Então, a depressão não é um problema da contexto universitário, é um problema do contexto universitário de hoje. Só que se a gente pegar os primeiros estudos sobre o tema, e o primeiro estudo formal com a amostra mais representativa é de 1982, não mudou muita coisa. Tá? Então essa prevalência de algo entre 25% e 30%, ela se manteve praticamente a mesma, né, em quase 40 anos. Então não é um problema de geração. Né? 40 anos tem pelo menos uma geração e meia, 2 gerações. Então não é uma questão só geracional. A outra forma da gente criticar esse tipo de dado é você pensar que talvez pessoas que tenham uma pior saúde mental sejam mais propensas a fazer cursos na área de saúde. Então não é que o contexto universitário acarretaria problemas de saúde mental, mas pessoas com problemas de saúde mental buscariam esse contexto. De novo, os dados não sugerem nada nessa direção. Né? Se a gente pegar a prevalência antes e depois, e aí, claro, a gente está considerando a vida adulta jovem, que é a fase de maior risco, há um aumento de pelo menos 13%. Né? Então a gente dobra, por assim dizer, a prevalência de depressão nesse caso. E mais assustador, né, assim,
a terceira grande crítica é: "Mas aí daí, né, depressão faz parte de ser universitário, depressão, estresse, sofrimento, frustração faz parte do contexto universitário, então isso não é exatamente um problema". Tudo bem, é parte do contexto universitário, não é um contexto fácil para ninguém, né. Eu me formei já há algum tempo, mas, tive uma graduação estressante, tive uma pós-graduação, ainda mais estressante, né, parece que a coisa só piora à medida que você vai se dedicando aos estudos. E o contexto é de fato estressante, né. Mas, assim como vários outros contextos da vida são, o trabalho também é estressante, a vida familiar é estressante, viver é estressante, tá. Estresse decorre de saídas da homeostase, né, então decorre de emoções basicamente. Então, no momento que você está vivendo, você vai estar sujeito ao estresse. Mas a gente está dizendo de um contexto que é discrepantemente mais estressor do que os outros, né. É um contexto propício ao adoecimento, não é uma coisa de frescura ou coisa assim. É efetivamente problemas de saúde importantes, né. E então não são problemas leves, são problemas significativos. E dentro desse universo, quem tem, queixas importantes de saúde mental, só 15% dessas pessoas buscam algum tipo, de tratamento, né. Aqui nesse estudo eles avaliaram, tratamento com médico psiquiatra, tratamento com psicoterapeuta, ou então o aconselhamento, counseling, que é uma forma de psicologia mais simples, entre aspas, que é comum nos países do hemisfério norte. Então é um quadro complicado, né, não é um fenômeno só, geracional, né, então o fenômeno é o mesmo desde a década de 80, mais que dobra a prevalência antes e depois da universidade, e não é uma coisa leve, é uma coisa realmente mais grave. E para a gente não fugir, para a gente não achar que isso é uma coisa de gringo, né, que isso é uma coisa dos outros países, meta-análise de 2017, publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, com 59 estudos brasileiros. É um artigo muito bom, mas a qualidade metodológica não é tão robusta quanto do artigo anterior. Mas aqui 59 estudos brasileiros com 18.000 participantes. Nada muito diferente, né, a prevalência estimada de depressão em 30%, e aqui eles avaliaram, outras características da saúde mental, né. Então, burnout, uma síndrome de exaustão, crônica, né, e afastamento do contexto escolar em 13% dos participantes, uso problemático de álcool em 33%, uso problemático, se eu não me engano, eram vocês podem conferir no artigo para não correr risco de falar bobeira, mas eu acho que eram mais de 8 doses de álcool semanais, tá, então seriam 8 doses de bebida destilada, 8 latas de cerveja por semana. 33% de transtorno de ansiedade, 46% de sonolência diurna e mais de 50% de problemas de sono ou, um julgamento subjetivo ruim, né, de como está sendo o sono. 50% relatam mais estresse do que a população geral. E se a gente fizer uma média ponderada de todas as questões de saúde mental, a gente tem 31%. Então vejam que, não é tão diferente do que a gente vê nos estudos internacionais. A literatura internacional aponta numa direção, a literatura brasileira aponta na mesma direção. Aqui a gente tem uma análise separada por fator, então, aqui é a prevalência, tá, em porcentagem. Mais comum em mulheres do que em homens, 37 para 31%. Se a gente divide os cursos de saúde, né, em fases, a parte que a gente tem maior prevalência de transtornos mentais são nos ciclos clínicos. Então, para o pessoal da medicina, quando vocês começam a frequentar os ambulatórios, pessoal da psicologia, quando vocês entram nos estágios clínicos, né? Então, geralmente em meados do curso. E se a gente pegar em regiões brasileiras, a região sudeste, né, é a que tem mais queixas, a região nordeste fica em segundo lugar e a região sul tem significativamente menos queixas de saúde mental. O problema dessa análise estratificada é que os estudos não são representativos da população geral, então são subamostras um pouco mais discretas. Mas aí você pode vir e falar assim: ah, mas esse é um negócio do contexto brasileiro, né? A minha faculdade não tem isso, aqui dentro de casa é uma coisa diferente. Aí, nosso estudo realizado aqui em Belo Horizonte, né, na faculdade que vocês estudam, né, nas duas faculdades que eu participo. Então, se a gente pegar pessoas que têm algum tipo de queixa de saúde mental e queixas significativas, muito atípicas comparada à população geral, a gente tem 37%. Né?
A maior parte dessa amostra vem dos cursos de saúde, das ciências médicas, e uma parte um pouco menor dos cursos de saúde da UFMG. Então, se a gente pegar quem tem queixa só internalizante, depressão e ansiedade, 17%. Queixas externalizantes, uso de álcool, impulsividade, agressividade, irritabilidade, em torno de 7%. Um misto dessas duas, em torno de 13%. Então a gente tem uma estatística muito parecida, né, na literatura internacional, na literatura nacional e dentro de casa, né, e dentro do quintal. Então a gente é estatística nesse sentido, nós não temos nada muito diferente, né, desse contexto como um todo. É bom salientar aqui que a gente está dizendo que é um problema grave, que é um problema muito mais comum, muito mais frequente nessa população, mas a maioria dos universitários não tem uma queixa tão expressiva de saúde mental. Com 63%, pelo menos no momento desse nosso estudo, eles não tinham uma queixa de saúde mental significativa, não tinham um diagnóstico de saúde mental e coisa assim. É a maioria. Só que na população em geral, essa maioria seria uma porcentagem muito mais expressiva. Então, por mais que seja a maioria dos estudantes, a gente teria 2 em cada 3 sem queixas e um em cada 3 com algum tipo de queixa importante. E abre margem para a gente perguntar, né, tudo bem, e o que que eu faço nesse contexto? Né? E daí, para que direção eu vou, para onde que eu sigo? Em saúde mental, é extremamente importante a gente conseguir monitorar o nosso próprio comportamento. A gente não sabe o que causa a maioria dos transtornos mentais, a gente não tem um modelo causal bem robusto, um modelo causal bem significativo, mas a gente entende um processo um pouco mais geral, né, assim, do desenvolvimento dos transtornos mentais, e que um desses fatores ele é particularmente marcante na universidade. Esse é um modelo bastante clássico da psiquiatria, ele se chama modelo de diátese-estresse. Na verdade, ele começou na psicologia clínica, mas ele foi rapidamente incorporado pela psiquiatria, porque é um modelo extremamente útil para a gente entender os transtornos mentais. A ideia é que a gente tem algum tipo de risco genético, né? A gente tem algum tipo de flexibilidade genética que pode conferir um risco maior a transtornos mentais. No primeiro momento da vida, quando a gente experiencia a diversidade, então quando você cresce num ambiente estressor, num ambiente de privação, isso geralmente ativa, né, cascatas de desenvolvimento corporal, desenvolvimento do seu sistema, do desenvolvimento sistêmico. E são mais ligadas a um ambiente de risco, mais ligadas a você viver, sobreviver e se adaptar a um ambiente perigoso, um ambiente inseguro. E quando a gente avalia isso do ponto de vista biológico e do ponto de vista mental, a gente vê uma certa disfunção. Então, você tem pessoas com autocontrole mais baixo, você tem pessoas mais impulsivas, você tem pessoas mais neuróticas, né, mais susceptíveis ao estresse. Então, esse contexto de base, né, assim, vulnerabilidade genética com experiências adversas na infância, eles conferem um risco psicobiológico. Tá? Então, seu organismo ele é mais susceptível, né, a ser estimulado negativamente pelo ambiente do que as pessoas que não têm fatores de risco genético ou não passaram por adversidade no começo da vida. E aí entra o contexto universitário. Essa disfunção psicobiológica seria algo já estabelecido em meados da adolescência. Então, algo por volta dos 15, 16 anos, o risco para os transtornos mentais ele já está bem configurado. E aí vem os eventos estressores da vida. Né? A fase mais estressante do nosso desenvolvimento, à exceção do momento da aposentadoria e à exceção do nascimento dos filhos, né? É basicamente a transição da adolescência para a vida adulta. Você não é nem dependente, né, assim, completamente dependente da família, então você não pode e você não deseja, na maior parte das vezes, né, um cuidado excessivo por parte da família, mas você também não tem independência, não tem recursos e não tem capacidade de adaptação boa o suficiente para viver fora do ambiente familiar, para viver por conta própria. A gente sempre brinca, né, assim, que sempre tem aqueles os adolescentes de 15, 16 anos que falam assim: "Ah, não, assim que eu entrar na universidade, vou arrumar meu carrinho, arrumar minha casa, vou viver bem, vou viver feliz, sossegado". E a gente sabe que não é assim, né.
Não é à toa que a adolescência, na Organização Mundial de Saúde, a ideia é estender o período de adolescência até por volta dos 23, 24 anos, né. Se a gente for pensar em adolescência do ponto de vista psicossocial e não do ponto de vista biológico, a transição da adolescência para a vida adulta é você ter uma vida independente da família. E hoje em dia é muito difícil você ter uma vida independente da família antes dos 20 e poucos anos de idade. Então, nessa fase, onde o organismo está mais vulnerável aos transtornos mentais, vem um ambiente extremamente estressor, que é o ambiente universitário. Então, pessoas que, por um azar da genética, né, ou por uma adversidade ambiental, ou principalmente pela interação das 2 coisas, desenvolve algum tipo de risco, né, em saúde mental, essa é uma fase da vida propensa a desencadear os transtornos, basicamente porque é uma fase da vida que a gente está inundado de estresse, né. Então há o estresse dos primeiros relacionamentos afetivos, meio da adolescência para frente. Há o estresse da iniciação à vida sexual, há o estresse do afastamento progressivo da família, a escolha do curso superior, né, em quem deseja seguir essa área, a adaptação ao curso superior, que é radicalmente diferente de todos os ambientes que a pessoa viveu até então, a entrada no mercado de trabalho, competitividade com os pares, em boa parte da população ainda nessa idade, estabelecimento de uma relação afetiva estável, né, um namoro, noivado, casamento e coisas assim. É um contexto muito propenso, né, para a gente desenvolver transtornos mentais. Então a universidade ela vai entrar aqui, tá, como um gatilho para ativar o transtorno mental, desenvolver o transtorno mental em um indivíduo frágil nesse sentido. E a gente tem que estar muito atento, né, para esses fatores aqui. Então, antes de eu ter um transtorno mental, essas coisas, transtorno mental não surge de uma hora para outra. Não é assim, como um acidente vascular cerebral, que você tem subitamente. Transtorno mental ele se desenvolve, né, então os sintomas eles vão se acumulando, eles vão tendo uma transição vagarosa. Ninguém deprime da noite para o dia, né. Geralmente você deprime ao longo do tempo, né, e geralmente demora um pouco, a gente vai tolerando o estresse, a gente vai adoecendo mentalmente por um período prolongado, até que de fato o transtorno se estabelece. Uma das formas que a gente tem de trabalhar nesse sentido é você fazer um monitoramento em tempo real, né, das suas queixas, das suas dificuldades, das suas questões de saúde mental. Então, uma das formas práticas que a gente tem de fazer isso são utilizar os instrumentos de autoavaliação. Nós temos uma série de questionários, de escalas, de entrevistas autoaplicáveis, e são instrumentos válidos, são instrumentos confiáveis, adaptados aqui para o contexto brasileiro. Eles podem oferecer informações interessantes sobre o seu estado de saúde mental nesse momento. Questionário não dá diagnóstico, né, quem dá diagnóstico é ser humano. Então você precisa de ter um médico psiquiatra, um psicólogo, algum profissional da área de saúde mental para te diagnosticar. Mas nada impede que você monitore os seus sintomas com esses instrumentos, objetivos. Não serve para diagnóstico, tá, já adianto para vocês, independente do resultado que vocês obtiverem no material dessa aula, isso não garante ou não aponta diretamente para um transtorno mental. Mas aponta que vocês têm muito mais queixas de saúde mental que a população como um todo. Se você tem muito mais queixas de saúde mental, você tem um risco maior de estar com um transtorno mental ou estar desenvolvendo um transtorno mental, principalmente depressão, ansiedade. Então, se a gente consegue monitorar esse tipo de coisa, em longo prazo, nós acabamos tomando decisões mais coerentes. A gente consegue ver de forma mais clara quando a gente está piorando em termos de saúde mental, quando a nossa satisfação tem diminuído, nosso bem-estar tem caído, quando minhas dificuldades de aprendizagem, de atenção, de esquecimento, elas têm se agravado. Então a ideia aqui é você fazer um mapa de longo prazo, né? Você fazer uma curva sua sobre como que a sua saúde mental está funcionando de tempos em tempos. Eu pessoalmente faço isso já tem bastante tempo, com um dos questionários que eu vou mostrar para vocês. E sempre que a minha curva começa a dar uns picos, ela começa a crescer, eu falo: "Olha, está acontecendo alguma coisa na minha vida, tem algo que está me impactando de uma forma que eu não estou conseguindo lidar muito bem". Então é hora de ligar o alerta da saúde mental. Bom,
Esse é o contexto, tá? Essa é a introdução geral para a gente discutir. E agora eu gostaria de mostrar para vocês 3 instrumentos bem simples no texto. Vou mostrar para vocês a escala de satisfação com a vida, que é um instrumento de avaliação do bem-estar. A escala SRQ, que é uma escala de avaliação de saúde mental, de rastreio, que pode ser aplicada múltiplas vezes na mesma pessoa. E a gente tem as formas, né, de analisar mudança clínica, de analisar piora e coisa assim. E para queixas cognitivas, um trabalho nosso aqui da faculdade, que é o questionário de falhas cognitivas. Já tem mais ou menos uns 4 anos que eu tenho trabalhado com esses 3 instrumentos. E, embora certamente há outras opções na literatura científica, há testes comerciais, testes que você pode comprar, né, os manuais, as folhas de resposta. Há testes muito qualitativos, sem evidências sólidas, né, de que ele é válido, de que ele é preciso. Há uma oferta muito grande de instrumentos. Eu não estou dizendo que esses 3 são os melhores, vocês poderiam também escolher outras formas de fazer isso. Mas eu gosto muito dos 3 por serem simples, por serem rápidos da gente fazer, e por a gente ter já uma literatura bastante consolidada de como que eles funcionam aqui no Brasil. Eu vou apresentar para vocês os questionários, mas vou abrir alguns minutinhos para perguntas. Vocês podem usar o chat nesse sentido. Beleza? Quem quiser perguntar pode ficar à vontade. Eu vou trocar aqui para o próximo material. Tá? Se não quiser perguntar também, não tem problema. Não se sintam pressionados, tá? Alguma pergunta ou nós podemos seguir adiante? Eu vou seguir adiante. Se alguém quiser perguntar, a gente responde mais para frente, tá? Bom, o primeiro instrumento, então, que eu vou mostrar para vocês é um instrumento bastante popular aqui no Brasil. Ele é a escala SRQ-20, ou Self-Reporting Questionnaire 20. É um instrumento da Organização Mundial de Saúde. Então, ele é utilizado internacionalmente. Ele, desde o final da década de 80, é considerado uma das principais medidas para você identificar pessoas que tenham um risco importante em termos de saúde mental. Então, pessoas que estejam fragilizadas do ponto de vista de saúde mental. Há um estudo gigantesco, né, na cidade de São Paulo, foi o primeiro estudo populacional com essa escala, feita por um psiquiatra brasileiro que se chama Jair Mari. Atualmente, se eu não me engano, ele está na Universidade de Harvard. Ele fez um estudo populacional, né, nos centros de saúde em São Paulo, utilizando essa escala e calibrou a escala frente à avaliação psiquiátrica tradicional. E ele viu que essas 20 perguntinhas da SRQ, elas documentam 4 grandes áreas da saúde mental. Então, ele e outros estudos posteriores, né? É uma escala que ela identifica com alguma precisão quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de estresse crônico, e principalmente aquele estresse que gera uma reação de travamento, uma reação de apatia, de falta de energia. E algumas perguntas indicam sintomas de natureza somática, que podem acontecer tanto em transtornos de somatização quanto em alguns transtornos alimentares. Então é uma escala bastante genérica, né? Ela vai ter perguntas bastante variadas. Da leitura para vocês, o slide, vocês conseguem ler as perguntas? Tá. Então, respondam aí mentalmente ou vão anotando no caderninho ou aí no material de vocês. Para quantas perguntas vocês marcam sim? Tá? Então, vocês vão julgar cada uma dessas perguntas com base nos últimos 30 dias. Então, se isso aconteceu com você, né, se isso te gerou algum problema, te gerou algum desconforto, você marca sim, tá? Ou você se dá um ponto, questionário.
Se não aconteceu, você marca não, tá? Você não precisa se dar um ponto no questionário. Então o resultado vai variar de 0, se você marcou tudo não, até 20, se você marcar tudo sim, tá? Deixar aberto aqui para vocês um tempinho, para vocês responderem. Então percebam que nós temos perguntas bem ligadas ao funcionamento somático, por exemplo, mudança no apetite, tremores, dor de cabeça, má digestão. Alguns sintomas mais ligados à ansiedade, por exemplo, sentido mais nervoso, mais tenso, se assustando com facilidade. Sintomas ligados à depressão, então, sentido triste ultimamente, sentindo que você não tem capacidade de desempenhar um papel útil, né, na vida. E esses sintomas mais ligados à apatia, mais ligados a retraimento, né? Então, por exemplo, dificuldade de iniciar as coisas, de obter satisfação, né, com o seu trabalho, com seus estudos, né, dificuldade de tomar decisões. Então, são perguntas bastante gerais. Perguntaram aqui, assustar-se com facilidade pode estar associado a quê? Esse é um sintoma bem típico de ansiedade. A ansiedade, a gente fica num estado de hipervigilância, né? Então é como se o seu sistema de luta, fuga ou travamento ele tivesse cronicamente ativo. Então, quando você está numa situação de luta, fuga ou tratamento, você se assusta com mais facilidade. O susto é uma forma do seu corpo te preparar, né, gerar uma resposta simpática rápida, acelerar o batimento cardíaco, preparar o corpo para se mexer, mudar o padrão de respiração para que você reaja a essa situação. Então, essa pergunta é uma pergunta clássica de ansiedade. Vou baixar um pouquinho, tá? Eu vou deixar o material com vocês de todo jeito, então se você não conseguiu responder tudo, não tem problema. Então, outras perguntas, né? Perguntas sobre choro, dificuldade no trabalho, perdido interesse pelas coisas. Autoimagem, né? Essa ideia de você se sentir sem valor, de ser incapaz de desempenhar tarefas, de desempenhar uma vida que você consiga fazer. Deram um comentário engraçado aqui no chat. Ah, incapaz de desempenhar um papel útil na vida. Né? Tem perguntas sobre suicídio? Tem uma pergunta sobre suicídio, que é a pergunta mais grave do questionário, por assim dizer. Quando ela é positiva, a gente tem que ficar bem atento, a gente tem que ficar bem. Monitorar essa pessoa com mais cuidado. Pergunta de fadiga, sensações agradáveis no estômago e cansaço excessivo. Então são 20 perguntas que tem coisas que você lê a pergunta e diretamente remete à saúde mental, sintomas bem psicológicos, sintomas bem mentais, bem cognitivos, bem de humor. Mas tem muitas perguntas de sintomas somáticos, né? Então das representações ou das manifestações corporais da saúde mental. Isso é bem importante. Populacionalmente, nem todas as pessoas conseguem fazer um bom monitoramento ou um bom julgamento da própria saúde mental. Algumas pessoas têm dificuldades, algumas pessoas estão deprimidas, estão ansiosas, estão sofrendo em termos de saúde mental, mas não conseguem perceber esses sintomas cognitivos de forma mais clara. Mas elas percebem os sintomas somáticos. Então não é incomum você receber um paciente, por exemplo, na atenção primária ou na atenção secundária. O paciente tem um monte de queixas somáticas, aquelas queixas somáticas que elas não fazem muito sentido, elas não se encaixam, né, dentro de uma doença tradicional. Mas quando você faz uma investigação mais detalhada, quando você entrevista o paciente com calma, você vê que o paciente está num contexto de saúde mental, né? Ele só não consegue reconhecer que isso está acontecendo. Essa é uma das sacadas mais interessantes desse questionário, né. Então ele traz algumas perguntas que tudo bem, não são específicas de saúde mental. Posso ter uma doença intestinal qualquer, né, e ter os problemas, somáticos, de aparelho digestivo que aparece aí. Mas, as outras perguntas pesam para a saúde mental. A gente usa esse resultado em conjunto. Não se assustem com o resultado, tá? É muito fácil a gente assustar com a pontuação final. Somem aí quantos sims vocês fizeram, né. Eh, Tem várias formas da gente corrigir esse questionário. Eu fiz um manual
instrumento e tem o manual em inglês da Organização Mundial de Saúde também, mas eu vou passar com vocês os principais métodos de correção. O legal da SRQ é que você pode preenchê-la simplesmente respondendo as perguntas, né? Então são 20 perguntinhas de sim ou não. Você não precisa refletir muito sofisticadamente para responder isso. Pensa no último mês, pensa se isso te incomodou, se você teve algum tipo de problema, algum tipo de desconforto, e responde sim ou não. Né? Somando todas as alternativas, você quer o manualzinho, tá? Que a gente fez no laboratório de pesquisa, ele está disponível para vocês. Então, aqui, para que serve a escala, como que ela se comporta, como que você aplica, instruções. E esse material é de uso livre, vocês podem reproduzir, vocês podem usar no consultório, no hospital, nos trabalhos, no internato, do jeito que vocês quiserem. Tá? Então a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: você soma todos os sim. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, então pessoas que têm depressão, que têm um quadro de ansiedade, que têm um quadro de somatização grave, que têm algum transtorno mais evidente, elas geralmente pontuam 8 ou mais. Né? Então a pontuação típica para alguém de transtorno mental é algo maior ou igual a 8. Quanto mais para cima, mais grave os sintomas. Né? Se você pontua menos de 8, né, então se você pontua de 1 a 7, não é indicativo de um transtorno mental categórico, né, então você não está gravemente deprimido, gravemente ansioso ou coisa assim. Mas quanto mais você se aproxima do 8, pior. Né? Quer dizer que você está tendo mais sintomas que a média populacional. Se a gente fizer um estudo representativo da população de Belo Horizonte, por exemplo, vocês vão encontrar uma média de algo entre 3 e 4 pontos nesse questionário. Então, em 20, uma pessoa típica pontua entre 3 e 4. É, os universitários pontuam mais alto. Tá? Então, por isso que eu pedi para vocês não se assustarem. É normal na universidade a gente pontuar algo entre 5 e 6, até 5 e 7. Não é incomum uma pontuação nessa faixa, pelos motivos que a gente já comentou anteriormente. O que você deve fazer se sua pontuação foi muito alta nesse questionário, se você tirou 8 ou mais? Faça uma reflexão sobre por que você tirou esses 8. Né? Da onde que estão vindo essas queixas? Desde quando você está sentindo essas coisas? Confira se você não tem só sintomas somáticos, se há um misto, né, dos sintomas somáticos com sintomas cognitivos. Né? E se você pontuou 8 ou mais, né, ou pontuou algo próximo disso, não precisa ser 8, pode ser 6, 7, o que for. Se você acha que você está sofrendo muito por isso está impactando muito negativamente a sua vida, você não consegue aproveitar as experiências do dia a dia, se você não sente um mínimo de bem-estar, se você não consegue aproveitar minimamente a sua vida, aí vale a pena você procurar um serviço de assistência em saúde mental. Né? A psiquiatria, que talvez seja a primeira indicação nesse sentido, ou então um psicólogo clínico, né? Um psicólogo que faça psicodiagnóstico para poder identificar o que está acontecendo. Nunca usem o questionário assim como uma coisa a ferro e fogo. Né? Não é todo mundo que tem um transtorno mental pontua mais de 8. Todo mundo que pontuou mais de 8 tem um transtorno mental. Não é assim. A sensibilidade e a especificidade do questionário, elas são inferiores a 90%. Então, há uma taxa razoável, tá, de erro na classificação. Mas independente, né, assim, de você estar classificado, né, como típico ou como clínico, se os sintomas são muitos e se isso te traz sofrimento, né, busque o apoio da saúde mental. Não seja um dos 85% dos alunos que ignora ou que não busca. Né, assim, o auxílio do sistema de saúde quando é necessário. Né? Transtorno mental é transtorno como qualquer outro, como qualquer outra condição de saúde. Como que a gente pode usar esse questionário também? Né? Vocês tiveram aí uma pontuação de hoje. Né? Eu sugiro que vocês abram como se fosse uma planilha de Excel, ou então no Google Drive, alguma coisa assim, e coloquem a data e coloquem a pontuação que vocês tiveram. Então vamos supor que eu respondi o questionário e o meu deu 13, tá? Deu bem mais do que 8. Eu coloco lá, no dia de hoje eu pontuei 13 na SRQ. Daqui um mês,
repete o teste, faz ele mais uma vez, vê quanto que você pontua. Passou um mês, faz ele mais uma vez, vê quanto que você pontua. Tenta fazer ele mensalmente. Né? Como a instrução é baseada nos últimos 30 dias, fazer com uma periodicidade menor é mais difícil. Mas de 30 em 30 dias, vai monitorando como que você se encontra. Se você está numa tendência ascendente de sintomas, então hoje eu tenho 4, mês que vem eu tenho 7, mês seguinte eu tenho 10, o próximo eu tenho 12, alguma coisa grave está acontecendo. Né? Você está piorando em termos de saúde mental com o passar do tempo. Se eu pontuei 13, né, e talvez fosse uma coisa contextual, talvez eu tivesse num mês particularmente difícil, né? Para uma pessoa como eu, que eu sou pouco flexível, tenho dificuldade de me adaptar a situações novas. Para tudo, não vamos dar aula presencial, vamos dar aula em casa. Grave suas aulas, poste suas atividades, faça live, aprenda a usar o Moodle. Eu freak out, tá? Super difícil para mim esse contexto. Então, certamente, meu resultado desse mês vai dar mais alto que a média típica, tá? Mas pode ser uma coisa pontual. Mas quando você faz uma curva, então quando você acompanha esses traços ao longo do tempo, você consegue fazer um monitoramento de até que ponto a sua saúde mental está piorando, até que ponto ela se encontra estável, ou até que ponto ela tem melhorado. Né? E na Faculdade de Ciências Médicas, especificamente, nós fizemos um estudo muito interessante. Eu morro de orgulho, porque é o primeiro estudo publicado no primeiro volume da revista das Ciências Médicas, da revista interdisciplinar Ciências Médicas. Infelizmente teve um errinho de grafia no título, tá? Mas depois foi corrigido. Ele foi publicado primeiro com. Foi culpa minha, não, foi culpa da diagramação. Mas a gente fez uma análise de confiabilidade dessa escala e criamos um método para você monitorar os seus sintomas, né, de mês em mês. Basicamente, responde o questionário 2 vezes. Então responde, por exemplo, hoje e responde no final de maio. Se o seu questionário mudou algo em torno de 4 pontos, então se você estava 3, foi para 7. Se você estava 8, foi para 12. Se você estava 13, foi para 6. Se você muda 4 ou mais pontos, é muito provável que aconteceu alguma coisa no seu contexto, que aconteceu alguma coisa na sua vida, que algo te afetou de forma bastante significativa para gerar essa mudança. Todo questionário ele tem uma certa margem de erro. Né? A gente chama em estatística de erro padrão da medida. O erro padrão da medida é essa flutuação que a nossa resposta pode ter, de acordo com o momento, com o contexto e coisa assim. Esse valor de 4 pontos, então melhorar ou piorar 4 pontos no SRQ, é um indicativo de que essa mudança muito provavelmente não é um erro de medida, não é uma questão do questionário. É muito provavelmente algo que aconteceu na sua vida e gerou um impacto mais significativo. Então, como que eu faço? Tá? Eu não vou mostrar os meus resultados, que eu fico com vergonha. Tá? Eu não me sinto confortável. Mas eu tenho lá uma tabelinha mês a mês. Janeiro 2020, fevereiro 2020, março 2020 e assim sucessivamente. E no comecinho do mês eu vou lá, e depois que eu recebo, principalmente, porque final do mês, quando o salário não cai, é sempre mais estressante. Então, na semana que eu recebo meu salário, eu vou lá e preencho, né? E vejo como que está a minha pontuação. Se eu noto que ao longo dos meses a pontuação tem subido, ou se eu noto que ao longo dos meses ela está alta e não tem diminuído, aí é provavelmente o momento de voltar para o acompanhamento em saúde mental, ou de marcar uma consulta, ou de talvez encurtar um pouco os acompanhamentos que a gente já faz. Então tenham isso em mente. É um instrumento que você pode usar mensalmente, uma autoavaliação. Deu mais de 8, né? Pondera até que ponto suas dificuldades, seus sofrimentos, seus sintomas não estão te causando impacto muito negativo no dia a dia, né? E estejam atentos para essa faixa dos 4 pontos, né? Mudou 4 pontinhos ali na escala, muito provavelmente aconteceu alguma coisa. Beleza? Tudo bem. Eu gosto muito desse questionário, tá? Se você não gostou desse questionário e você quer uma outra medida para avaliação dos sintomas de saúde mental, há um bem famoso que é o inventário Beck de depressão, tá? O BDI. O BDI ele tem uma versão gratuita, uma versão de
pesquisa, né, que é o BDI antigo, e está disponível na internet, está disponível no Google, tá? Procurando um pouquinho vocês vão encontrá-lo. Mas eu não sei como é que ele está hoje em termos de reprodução, de direito comercial e coisa do tipo. O BDI-2, o Inventário Beck de Depressão 2, ele é comercializado pela editora Pearson Clinical aqui no Brasil. E ele é um instrumento pago, é um instrumento mais caro. São algo em torno de R$ 15 cada folha do questionário, né? E é uma escala mais focada em depressão. Ele vai te dar sintomas mais específicos, sintomas mais sutis de um paciente deprimido, né? Então tem essa opção. Tem a escala HADS, tá? A Hospital Anxiety and Depression Scale, outra escala gratuita, muito usada aqui no Brasil, muito referendada na literatura, mas vai te dar depressão e ansiedade. Salvo engano, 4 perguntas para depressão, 4 perguntas para ansiedade, né, na sua versão curta. Mas é outro instrumento bastante usado aqui no Brasil. Há também as escalas Hamilton, escala Hamilton de depressão e escala Hamilton de ansiedade. A Hamilton é diferente, né, do que a gente está fazendo aqui. Ela não é feita para você quantificar sintoma, ela é feita para você fazer diagnóstico. Então, com a escala Hamilton, você consegue diagnosticar depressão ou diagnosticar ansiedade, se você usar ela como entrevista, né? Se você está usando ela como autorrelato, o diagnóstico fica mais inseguro. É interessante você ter o profissional de saúde para fazer o diagnóstico. Mas ainda assim, ela vai te dar uma estimativa do quanto que esses sintomas estão se apresentando. Tá? Tendo interesse nessa área, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo o PDF, correto? Esse próximo aplicativo, eu não tenho certeza se ele abre em tela cheia, mas vamos tentar. Eu partilho minha tela com vocês. Só um instantinho. Conseguem ver a tela aqui dos livros, não? Tá. Na editora ArtMed, né, que é você quer o leitor de e-books da ArtMed, você vai ter alguns livros de ferramentas estatísticas, de bioestatística, de psicodiagnóstico. Há um muito interessante que se chama. Deixa eu olhar aqui na minha estante. Instrumentos de avaliação em saúde mental. Tá? São instrumentos que são materiais. Não dá para ver? Então, só um instantinho. Rapidinho. Eu deixo o link para vocês aqui, acho que vai ser mais fácil. Mas nós temos. Perdão. Claro que vocês não vão conseguir ver. Tirando o trem errado. Agora vocês devem estar vendo minha tela. Viram agora um monte de livrinhos aí? Tá. Aqui na editora ArtMed, nós temos uma série de livros que tem alguns instrumentos que a gente pode utilizar para fazer uma avaliação de saúde mental. Esses de pesquisas em saúde mental, então, pesquisa qualitativa em atenção em saúde, é, ah, ferramentas estatísticas para o contexto clínico, esses têm alguns instrumentos, né, assim, qualitativos que vocês podem usar. E os livros de psicoterapia, principalmente psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamental, por exemplo, esse Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental aqui em cima, Terapia Cognitivo-Comportamental baseada em evidências aqui do lado, e Terapia Cognitiva Contemporânea aqui embaixo. Esses são alguns livros que, no próprio livro, você tem alguns questionários, você tem alguns materiais para acompanhar, né, assim, sua evolução clínica, né?
como que você está aprendendo, como que você está melhorando, piorando e coisas assim. E um outro livro que eu gosto muito, mas ele eu tenho apenas a versão física, eu não tenho o e-book aqui nesse momento, é o livro Instrumentos de Avaliação em Saúde Mental. É basicamente um livro de testes e escalas. Então, nele, me fugiu o nome da pesquisadora, tá? É a Gorstein, esqueci o primeiro nome dela. Ela faz um compilado, né, dos principais testes que a gente tem à disposição aqui no Brasil. Então, fica a sugestão para quem tiver interesse nessa área, tá? Muito bem. Então, voltando aqui. Joia. Esse seria um instrumento que eu escolheria para uma avaliação mais geral da saúde mental. Tá? Acho que seria o principal instrumento de autorrelato que eu sugeriria vocês usarem. Eu costumo usar muito ele em psicoterapia. Né? Eu não atendo tanta psicoterapia hoje em dia, mas os pacientes que eu atendo, eu peço para eles responderem mensalmente. Né? A gente dá uma monitorada em como que o quadro está andando. Mas então, fica essa sugestão para vocês. Por questões de tempo, eu vou pular um dos questionários, mas eu deixo o material para vocês. E eu gostaria de falar agora da escala de satisfação com a vida. Tudo bem. Conseguem ver aí a escala da leitura para vocês? Muito bem. Essa é uma outra escala bem interessante da gente usar em saúde mental. Ela é bem diferente da SRQ. A SRQ é uma escala feita para você detectar a psicopatologia. Então, ela está focando no sintoma, né? Ela está focando em consequências negativas do adoecimento mental. A escala de satisfação com a vida vai no extremo oposto. Né? Ela é um instrumento ligado à qualidade de vida, embora satisfação com a vida e qualidade de vida sejam coisas um pouquinho diferentes. E ela vem de uma área da ciência que se chama psicologia positiva. É uma área super interessante de trabalho, embora infelizmente tenha sido um pouco desvirtuada aí nos últimos anos, somente pelo movimento dos coaches e coisa assim. Mas é uma área que teve uma ideia muito boa na década de 80, uma ideia besta, mas uma ideia bem interessante. Todo mundo em psiquiatria e psicologia focava nos sintomas, né? Então focava naquilo que, entre aspas, dá de errado na saúde mental. Mas ninguém estudava quando as coisas dão certo em saúde mental, entre aspas. Quando você está satisfeito, quando você se sente realizado, quando você se sente assim pleno, feliz, acha que sua vida está boa, está satisfeito e coisa do tipo. Isso é uma coisa interessante, porque o que prevê o adoecimento mental não é necessariamente o que prevê o bem-estar. Então, por exemplo, se estresse, né, intenso prevê adoecimento mental, a ausência de estresse não prevê felicidade, não prevê satisfação. Pelo contrário, né, a ausência completa de estresse, você está num ambiente pouco desafiador, num ambiente de um marasmo danado, é péssimo para a saúde mental. Então a ideia dos caras foi o seguinte: olha, a gente tem que descobrir não só o que leva à piora da saúde mental, a gente tem que descobrir quais fatores que estão associados ao bem-estar subjetivo, à felicidade, à qualidade de vida e por aí vai. Então, em 1985, um psicólogo norte-americano, o Dinner, ele propôs uma escala de 5 perguntas. São 5 perguntas bem simples, tirando a última, que talvez seja um pouquinho mais difícil, mas que elas representam diferentes aspectos da satisfação com a vida. Satisfação é o seguinte: nesse momento, de acordo com o seu contexto, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o momento que você está vivendo, de acordo com as circunstâncias atuais, né? Você se encontra satisfeito? Não tem nenhum indicador objetivo. Né? Qualidade de vida, a gente ainda tem os indicadores objetivos. Por exemplo, você tem acesso à escola, tem acesso a trabalho, tem acesso ao sistema de saúde, faz parte da qualidade de vida. Satisfação com a vida, não. Né? Não importa a condição objetiva, importa o julgamento que o sujeito faz desse contexto. Né? Então, assinalem aí de 1 a 7, né, como que vocês se classificam, né, nessas 5 perguntinhas.
Respostas mais próximas ao 7 indicam maior satisfação, respostas mais próximas ao 1, menor satisfação. Tentem responder a 5 aí mentalmente, façam a soma. Vocês teriam uma ideia se vocês estão mais ou menos satisfeitos com a vida nesse momento. As perguntas são interessantes. Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal. As condições da minha vida são excelentes, independente de quais sejam. Estou satisfeito com a minha vida. Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que eu quero na vida. Se eu pudesse ver uma segunda vez, eu não mudaria quase nada na minha vida. Percebam que isso é completamente subjetivo. Né? Por exemplo, as condições da minha vida são excelentes. Né? A gente está num momento difícil, né, aqui no Brasil. A gente está no meio da pandemia do Covid-19. Né? Eu posso trabalhar de home office. Né? A maioria das pessoas não pode trabalhar de home office. A maioria das pessoas ou não trabalham ou se expõem a essa situação de extremo risco, né, no ambiente externo. Né? Tudo bem, não é ideal aqui nesse momento. Né? As minhas condições de vida nesse momento não são excelentes. Né? Eu não consigo trabalhar da forma como eu gostaria. Né? Mas eu tenho que concordar que as minhas condições são razoáveis. Né? As coisas poderiam estar piores. Então eu não vou concordar plenamente, né? Mas também não vou discordar plenamente. Compensação, o sujeito que talvez esteja lá fazendo as entregas, né? O sujeito está trabalhando, entregando comida, entregando compras e coisas assim. Não sei, né, vai que talvez ele, esteja conseguindo trabalhar, talvez ele tenha conseguido tirar o seu sustento, e mesmo dentro da pandemia ele fala: "Olha, até que as coisas estão boas, né, assim, até que eu consegui, eu não fiquei sem dinheiro, não tive que ficar preso em casa, tô conseguindo". Então varia de pessoa para pessoa, tá. É absolutamente subjetivo. Então, obviamente, não tem certo nem errado, tem mais satisfeito e menos, satisfeito, tá. Fizeram a soma aí? Tendo feito a soma, vou ensinar para vocês como que corrige, tá? A única pergunta desse questionário, que é uma pergunta um pouco diferente das outras, é a última, né? Até então, você está julgando coisas do passado, né? Passado, presente. Então você está julgando como que você vive hoje, como que você viveu anteriormente. A pergunta 5 é uma pergunta que envolve um componente prospectivo, envolve um componente de futuro. A forma como você responde tende a ser um pouquinho diferente. Quando a gente analisa estatisticamente esse questionário, você faz uma análise psicométrica, é geralmente um item que não se comunica muito bem com os outros. Né? Então, um item que você pode ter uma discrepância um pouco maior no padrão de resposta. Independente. Como que a gente avalia essa escala? Vou mostrar para vocês dois materiais. Tá? Nós temos primeiro o manualzinho que nós fizemos. Então, escala de satisfação com a vida. Tá? Então, como que respondendo o chat, não, esse questionário ele é 100% gratuito. Esses que eu estou mostrando para vocês, todos eles podem ser, eles têm direitos autorais, tanto que vocês vão ver que sempre tem a referência bibliográfica, né, no questionário, essas coisas, tanto da versão original quanto da versão brasileira, mas eles não têm direitos comerciais, então os autores liberam a distribuição gratuita. Para gente que trabalha com saúde no Brasil, isso é muito bom, né? A saúde no Brasil é complicada, a gente muitas vezes carece de recursos e coisa assim. Então a gente ter um material, gratuito facilita o dia a dia, né? Você não ter que, pagar por um material de boa qualidade, gerar um custo adicional no seu trabalho, né, com material de boa qualidade, é uma coisa interessante. A título de curiosidade, quando eu trabalhei no hospital, eu fui psicólogo hospitalar há alguns anos, a gente ganhava por hora, assim, na verdade o hospital ganhava pelo nosso trabalho por hora, né, não a gente como profissional. Se não me engano eram R$ 4 ou R$ 4,20 que o SUS passava para o hospital, né. E o questionário de depressão que eu falei agora há pouco custa R$ 15. Então, assim, é completamente, inviável, né, assim, o uso de alguns materiais nesse contexto. Então, esses materiais como a escala de satisfação com a vida, SRQ,
e a maioria dos instrumentos da Organização Mundial de Saúde, eles não têm um custo, eles não são comerciais, eles têm geralmente um direito de distribuição ou de uso, e esses aqui eu já assegurei o direito de todos, tá? Vocês podem usar livremente, e não geram um custo adicional, né, para quem está trabalhando. Então vamos dar uma olhada na escala de satisfação com a vida. A ideia dessa escala é bem simples. Você vai somar, né, as suas respostas, só que ela não tem um ponto de corte. Né? Satisfação não é aquela coisa, você está satisfeito ou você não está satisfeito. Você está mais satisfeito ou menos satisfeito. Então aqui a gente vai fazer uma interpretação quantitativa, uma interpretação dimensional, tá, da escala. Tem 3 estudos no Brasil, né, que trabalharam com esse instrumento. Tem um estudo que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, com em torno de 400 adultos jovens. Tem um estudo do Cláudio Hutz em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, com uma amostra de 600 e poucos adultos, se eu não me engano, e tem um estudo do mesmo pesquisador com adolescentes. Esse Cláudio Hutz é talvez a principal referência na área de bem-estar, felicidade, coisas assim que a gente tem no Brasil. Então, como que vocês podem corrigir esse questionário? Tá? A média, né, aqui no estudo de Belo Horizonte, foi de 23 pontos, com um desvio padrão de 7. Isso quer dizer que a maioria das pessoas vai pontuar algo entre 16 e 30 no questionário. Se você pontuou nessa faixa, sua satisfação da vida está média, né? Assim, as coisas estão moderadamente satisfatórias. Se você pontuou mais de 30, provavelmente você está ali no um quarto da população que está particularmente satisfeito com a sua vida nesse momento. Né? Dadas as condições, dadas as circunstâncias, você está bastante satisfeito. Se você pontuou menos de 16, na verdade menos de 18, a distribuição não é perfeitamente normal. Se você pontuou menos de 18, você está num quarto da população que não se encontra tão satisfeito assim. Você pode interpretar isso com base nos percentis aqui embaixo. Né? Então, entre o percentil 25 e o 75, eu tenho 50% da população. Abaixo do 25, entre o 25 e o zero, na verdade, abaixo de 25, eu tenho mais um quarto, e acima de 75, eu tenho mais um quarto. Eu posso ver onde que eu me encontro, né, aqui dentro da população. E aqui é a pontuação correspondente do questionário. Né? Então, como eu disse, essa não é uma escala que você está satisfeito ou não está satisfeito. É uma escala que você pode estar mais ou menos satisfeito, dependendo das circunstâncias da sua vida nesse momento. Né? A nossa pontuação, a pontuação aqui do Brasil, é um negócio interessante, que se você pegar os estudos internacionais, as pontuações variam, né, entre talvez 22 e 27, 22 e 28. Aqui no Brasil, a nossa média é entre 23 e 25, pegando Porto Alegre e Belo Horizonte como parâmetro. Né? Nós somos relativamente felizes. Né? É interessante, porque o Brasil tem mais transtornos mentais do que os outros países. Nós somos um país de maior risco de transtornos mentais. As nossas medidas de satisfação e bem-estar costumam dar um pouquinho mais altas que a população geral. Né? Então, talvez, entre aspas, né, o brasileiro se contente com pouco, bem entre aspas. Às vezes a gente está sofrendo, muitas coisas, a coisa está difícil, as coisas estão sofridas, mas ainda assim a gente consegue extrair uma certa satisfação, extrair uma certa ah, felicidade. Né? Então, nós temos essa tabelinha de referência, tá, para vocês utilizarem como correção. Vocês podem usar os percentis aqui para interpretar o resultado. E há um livro muito interessante, deixa eu partilhar minha tela novamente com vocês. Esse eu tenho ele aqui no e-book. É um livro do Cláudio Hutz que se chama Avaliação em Psicologia Positiva. Tá? Psicologia positiva é a grande área, né, que esse campo abrange. E ele é um livro, fazer o download mais tarde. Ele é um livro que nós temos só instrumentos. Né? Então, todos os capítulos desse livro são técnicas de avaliação em em psicologia positiva. Então, se a gente for aqui no sumário,
Vocês vão ter uma descrição geral, né, assim, do que é psicologia positiva. Aí o livro oferece instrumentos para você avaliar felicidade, satisfação com a vida, afetos positivos e negativos, né, bem-estar subjetivo, aqui especificamente em adolescentes, autoestima, otimismo, esperança, autoeficácia, a crença que você tem no seu próprio desempenho, e por fim, qualidade de vida, né. Esse é um questionário bem interessante. Nós temos várias medidas, né, ligadas a aspectos, positivos da saúde mental, ligadas a aspectos, de bem-estar, né. É um livro bem simples, é um livro até, pequenininho, né, ele não acho que ele não tem umas 150 páginas. Chama Avaliação em Psicologia Positiva. Quem tiver interesse nessa área, de bem-estar, né, de bem-estar subjetivo, de bem-estar psicossocial, talvez seja a principal referência prática que nós temos aqui no Brasil, né. Nós já utilizamos algumas medidas desse, livro, né, em pesquisa, e elas geralmente funcionam muito bem, né. E há o capítulo sobre a satisfação com a vida, né. Então é um capítulo sobre a escala que eu acabei de apresentar para vocês. Então vai ter um background um pouquinho maior, né, mais aprofundado do que eu, mostrei para vocês. Há também a escala da forma como eu coloquei, embora aqui, o padrão de resposta seja um pouquinho diferente. E os dados de padronização do Rio Grande do Sul, se vocês quiserem usar algum outro tipo de métrica. Então fica essa, referência bibliográfica complementar para vocês. Essa eu não posso, enviar, porque o livro tem direitos, comerciais, né. Mas há pouco tempo atrás ele estava, acho que R$ 20 no site da Artmed, estava bem baratinho. Então quem tiver interesse é uma compra que eu acho que vale a pena. Tô fazendo merchan não, tá, mas é porque eu gosto mesmo do livro. Então, com esse material de hoje, nós, discutimos, né, um pouco sobre saúde mental, no contexto universitário, no contexto da vida adulta jovem. Falei um pouco da avaliação da saúde mental, falei da avaliação de satisfação com a vida, né. E vou deixar para vocês também o material do questionário de falhas cognitivas, se vocês quiserem fazer uma avaliação de queixas de memória, aprendizado, atenção e coisa assim, né. Recebi uma pergunta se, esse livro que eu indiquei ele é bom em termos de teoria, tá. Ah, não é ruim, mas também não é bom. O objetivo dele não é discutir as teorias de bem-estar e da, psicologia positiva. Ele vai discutir os instrumentos em si, mas há outros materiais interessantes no Brasil, sobre isso. Eu posso deixar algumas indicações de leitura, para vocês, tá. Quem tiver interesse também não estou fazendo propaganda, né, pior, propaganda da concorrência. Tem a pós-graduação de psicologia positiva na PUC, Rio Grande do Sul, né, eu estou quase terminando a pós-graduação, tive que parar um pouquinho agora pela quarentena, mas é um curso bem interessante e essa parte teórica é discutida de forma mais, aprofundada. E o curso pode ser feito integralmente à distância, tá. Mas eu deixo a referência para vocês. Tudo bem, pessoal. Acho que é o que eu tinha para dizer, por hoje. Queria agradecer muito a participação da Liga de, Saúde Mental. Agradecer aos meus alunos de laboratório, de pesquisa, por novamente estarem presentes. E eu vou compartilhar com vocês um cronograma, de aulas, né. Então estou gravando aulas para diferentes disciplinas. Eu sempre vou gravar aqui no Twitch, eu acho que é uma ferramenta que eu me sinto confortável usando. Então nós vamos ter a apresentação ao vivo, né, aí de acordo com os horários que eu, enviar para vocês. E posteriormente, assim que eu conseguir a minha internet aqui em casa ela é meio a querosene, né, então demora pra caramba. Mas eu tô passando os vídeos para o YouTube, né, assim, editando o começo, o fim, e fazendo um canal de, saúde mental. Então vai ficar disponível lá também, quem não puder participar presencialmente, eu deixo esse, material à disposição de vocês. Tá joia? Que bom, fico feliz de vocês terem gostado, tá. Eu tô aprendendo ainda esse trem de educação à distância. Agora pelo menos eu sei olhar mais ou menos para a câmera, né, antes nem ficar na direção da câmera eu ficava.
Mas o à medida que eu for pegando o jeito, né, a gente vai, incrementando aqui essas ferramentas, tá. Por enquanto eu vou, usar essa plataforma mesmo, embora a gente tenha o Moodle da faculdade, que é bem interessante, o Moodle está funcionando muito bem, eu ainda não consigo exportar os vídeos por lá. E fazendo no Moodle eu não consigo, por exemplo, convidar vocês da liga ou convidar os alunos de pesquisa. Eu vou continuar fazendo por aqui e depois transponho isso lá pro Moodle, tá. Teremos mais aulas? A minha carga horária do semestre inteiro vai ser distância. Então mesmo se vocês não quisessem mais aulas, haverá ainda muitas aulas pra gente, ter esse semestre, tá bom? Então pessoal, agradeço a presença de todos, tá certo? Uma ótima semana aí para vocês, boa quarentena, fiquem em casa, evitem de sair, né, protejam-se seus avós, seus pais. Vou dar o último print aqui do chat, tá, embora eu consiga salvar aqui os participantes, depois vocês confiram com o Pedro certinho, tá, se a presença tá ok, se a presença foi computada. Se precisar de qualquer coisa na liga também, eu assino ou produzo um documento, né, falando da participação de vocês e coisa assim. Fechou? Sigam o Jonas no YouTube, tem um vídeo, mas em breve terá mais, tá? Tá sendo mais difícil de fazer os uploads do que eu imaginei. Mas com o tempo talvez o canal funcione. Vai que eu tomo gosto por esse negócio. Minha esposa montou até um estúdiozinho aqui pra gente, né? Pra ficar mais interessante. Arrumamos câmera, microfone. Vamos ver se o trem funciona, tá? Tchau pra vocês, bons estudos.